demanda feita para mim, inicialmente, era a gente conversar um pouquinho sobre se influencia no resultado da empresa, quais são as principais falhas que as empresas percebem, que as empresas cometem. Então, o meu objetivo hoje aqui com vocês é a gente conversar um pouco sobre aquilo que eu tenho percebido no atendimento aí, como eu disse, de oficinas em geral, não especificamente só a questão das empresas que colocam, né, que fazem a instalação do gás, tá? Como eu já disse, empresas que fazem instalação de gás eu já atendi, mas um número bem reduzido diante do universo de oficinas que eu atendi. Então, eu peço desculpa a vocês, alguns exemplos muito focados assim, se a gente precisar fazer, se a gente precisar dar, a gente vai fazer isso num segundo momento. Mas eu acredito, pela minha experiência, que com a teoria que eu vou apresentar aqui, com alguns insights que eu vou pretender gerar em vocês, eu acredito que a gente consegue evoluir bastante com esse material aqui. Esse material eu posso disponibilizar para vocês sem problema, vocês podem decidem aí como é que vocês querem que eu mande, e eu mando para vocês sem nenhuma dificuldade, tá? Podem usar, replicar, passar para frente, apresentar para a equipe de vocês, colocando a marca da empresa de vocês ou a marca do sindicato, para mim não, não tem problema. O meu objetivo é realmente deixar que esse material seja disseminado aí e que ajude as empresas de vocês. Eu vou conversar hoje um pouco com vocês sobre a questão do custo, né, do custo da mercadoria, do custo da mão de obra. É muito importante a gente entender isso para que a gente consiga formar preços corretamente. O conceito de markup, né, que é o marcador que as empresas chamam para a formação de preço, né, como é que a gente utiliza o markup, de onde ele vem. Eu já entrei em muita oficina e, olha, a gente pega o preço de custo e multiplica por 2,3, multiplica por 2,4, mas efetivamente, no final das contas, não sabe quanto é que está ficando para a empresa. A gente vai falar um pouco sobre margem, o que é que compõe a margem, que está diretamente ligado a um ponto que foi levantado aí inicialmente, que é a questão do ponto de equilíbrio. Eu vou apresentar para vocês uma fórmula, efetivamente, como vocês podem usar essa fórmula, como vocês podem formar preço de venda e saber exatamente, com detalhe de centavos, quanto é que está ficando para a empresa. Vocês vão ver que é uma fórmula muito fácil, tá? Que vocês podem, inclusive, pedir para as empresas que gerenciam a parte de software, de sistema de vocês, colocarem, formatarem os sistemas para replicar essa fórmula. A gente vai falar muito sobre questões tributárias e de que maneira essas questões tributárias afetam a precificação dos produtos que a gente vende, e vamos falar muito, né? Eu pretendo estar destacando o tempo todo para vocês a importância de preço para a sustentabilidade dos negócios, né? Eu costumo dizer, todas as minhas palestras, todos os meus cursos, que o preço é a nossa variável de toque com o órgão mais sensível do corpo do cliente, que é o bolso, tá? Então, é o preço que vai definir aí esse contato, tá? Não acredito que, em todos os casos, o preço é a única variável que é levada em consideração. Na última conversa, a gente já falou sobre isso, tá? Quando a única variável que é levada em consideração é preço, quer dizer que a gente está vendendo uma coisa que no mercado chama commodity, que é o nosso produto ou nosso serviço não tem diferença nenhuma com relação à diferença do nosso concorrente. E aí, gente, não tem milagre, não tem conversa, não adianta vocês se reunirem com as empresas do setor, é, falar o que quiser. Até alguns setores fazem pauta, alguns partem, inclusive, para a ilegalidade, né, formando cartéis, mas sempre, 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 sempre alguém vai enxergar vantagem em baixar o preço. Então, se a gente não procurar formas criativas de se diferenciar do nosso concorrente, a gente vai cair na briga por preço e
não adianta. Eu tenho experiência de há 15 anos trabalhando com diversos setores. Eu nunca conheci um setor que conseguisse manter acordos de preço entre todas as empresas envolvidas, tá? Então, se a gente pegar o exemplo aí da OPEP, né, os países produtores de petróleo do mundo, que é a maior riqueza do mundo, é uma certeza muito grande que não vai dar certo. Antes de tudo, porque é que preço é uma variável importante, né? Porque a gente, no lugar de estar com as nossas famílias agora de noite, está descansando, por que que a gente está falando de preço, tá? Primeiro que preço, tem até um curso que uma vez eu assisti, que fala que formação de preço é uma arte. A gente tem que ser rentável da porta para dentro, então eu tenho que garantir uma rentabilidade, um retorno do meu dinheiro que está empregado no negócio. E aí eu abro um parêntese, tá, gente? Eu estou falando para empresário, eu não estou falando para quem arrumou um emprego, não, tá? E aí me desculpem, às vezes eu preciso ser um pouco direto, um pouco objetivo, porque a gente precisa ter uma visão empresarial dos nossos negócios. E o objetivo de empresa é botar dinheiro no bolso do sócio, tá? É crescer, é dar lucro, certo? E isso só acontece com rentabilidade. Então, quem quer fazer a roda girar apenas para garantir um salário no final do mês, e aí esse tipo de negócio não prospera, e aí eu não estou direcionado, não estou conversando para esse tipo de negócio, tá ok? Certíssimo. Bom, um segundo ponto é que da porta para fora a gente tem que ser competitivo, certo? Então, eu tenho do lado de fora pressão para baixar o meu preço, e da porta para dentro eu tenho pressões para que o preço suba. Então, a arte está justamente em conciliar essas duas forças. Alguns querem olhar demais para a porta, para fora, e baixam o preço demais, outros querem priorizar demais da porta para dentro e não dá. A gente precisa ter um equilíbrio e a gente precisa entender o mercado onde está inserido, porque a realidade de cada um de nós é diferente. A gente pode estar com negócios concorrendo na mesma rua, mas a nossa realidade não é 100% igual. É muito difícil dela ser totalmente igual. Então a gente precisa entender essa realidade para que a gente seja competitivo, que a gente ocupe um espaço no mercado e que a nossa empresa tenha rentabilidade e consiga crescer, né, com sustentabilidade e colocar dinheiro no bolso dos sócios, que é para isso que serve uma empresa. Tá? A questão do preço também é ideal para que haja um ajuste aí entre relação preço e quantidade vendida, tá? Tem aquele famoso, né? Eu tenho comércio, né? Geralmente são distribuidores que ganham na quantidade, tá? Você tem uma margem muito pequena, então você pratica preços muito competitivos, mas você vende em quantidades absurdas e aí você ganha no volume. A notícia que eu tenho para dar é que para pequena e média empresa o volume é baixo. Então, quando a gente toma a decisão de ganhar no volume, quase que invariavelmente a gente está perdendo dinheiro. Era preferível que a gente vendesse um pouco menos, com margens melhores, e aí a gente conseguiria ter melhores resultados. Às vezes, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, consultor, palestrante, quando fala, parece que é uma realidade muito distante da realidade da empresa no dia a dia. Eu só queria fazer um parênteses, todo mundo, não é todo mundo que me conhece, eu estou nesse negócio de consultoria aí há mais ou menos 15 anos, e eu já atendi aí aproximadamente 600 empresas, como consultoria, em cursos, palestras, em aulas para empresários e para gestores, esse número aumenta muito mais, mas muito mais mesmo. Então, assim, o que eu estou falando aqui para vocês, eu sei que falar é muito mais fácil do que fazer, eu também sou empresário, eu sei disso, mas eu não estou falando coisas que não são aplicáveis nas empresas, não. Agora, nada é aplicável pronto, não existe receita de bolo. A gente sempre tem que adaptar a realidade das nossas empresas.
Voltando aqui para a apresentação, uma outra coisa importante do preço é garantir a manutenção do fluxo de caixa e a composição do capital de giro próprio. Basicamente, é você ter dinheiro para pagar suas contas e não viver pendurado, tendo que estar antecipando, tendo que estar atrasando o boleto, o tempo todo apertado para pagar as contas. O preço, né, o preço correto, o preço ideal, que eu sei que às vezes a gente não consegue praticar ele 100%, mas a gente tem que colocar isso como objetivo nas nossas empresas, é aquele que gera recursos financeiros suficientes para que a gente possa cobrir as necessidades de caixa da empresa. Tá? Então, a variável preço é muito importante para essa composição do capital de giro próprio. Tá? Empresas que hoje, nesse momento aí de pandemia, conseguiram ter uma boa manutenção do seu capital de giro próprio, que tinha uma boa quantidade de recursos, com certeza estão sofrendo, a maioria está sofrendo, a grande maioria, mas estão com condições melhores de escapar e até de sair melhor do outro lado, né, dessa tormenta. Quem está muito endividado, né, que a gente chama de alavancagem financeira, né, quem tá devendo muito, nesse momento, tem um problema grande. Então, esse endividamento excessivo é um risco que deixa a gente vulnerável a tudo que acontece no mercado. Então, qualquer problema que tiver no mercado, e a gente não está diante de um problema qualquer, mas de um problema seríssimo, faz com que a nossa situação fique extremamente agravada e seja extremamente difícil de ultrapassar esse momento. Algumas empresas, inclusive, acabam não conseguindo. Então, tem que ter cuidado com esse endividamento e você conseguir a manutenção do seu capital de giro próprio através da prática de preços condizentes, né, com a realidade da sua empresa, também é uma forma de conseguir reduzir esse risco das empresas. E segundo é conseguir ter lucro, né, que a minha empresa tenha resultado positivo. Eu vou falar muito daqui para frente sobre custo e tributação, mas é muito importante que a gente entenda que o preço não é determinado apenas por questões de custo e por questões tributárias, tá? Então, o meu público-alvo, né, quem eu atendo, vai determinar políticas de preço diferentes, a percepção de valor do cliente, e esse é um negócio que a minha sugestão para vocês é começar a se aprofundar nisso, tá? O que a gente vende, às vezes, é diferente daquilo que o cliente está comprando, tá? Às vezes eu acho que eu estou vendendo um produto e o cliente está comprando economia, o cliente está comprando produtividade, o cliente está comprando segurança, o cliente está comprando conforto, exclusividade, ele está comprando coisas diferentes. Então, entender, né, a percepção de valor do cliente ajuda a gente a investir, a colocar recursos e a preparar principalmente as nossas empresas para oferecer para o cliente ou para um determinado grupo de cliente uma proposta de valor quase que irresistível para ele. Tá? Então, isso é uma pesquisa, não é fácil de fazer, mas que é um desafio que a empresa, quando consegue fazer, ela fideliza aquele grupo de clientes e aí a variável preço começa a não ser tão importante na tomada de decisão daquele cliente. Os concorrentes exercem uma pressão sobre a nossa política de preço, é inegável, tá? Qualquer pessoa que disser que isso não ocorre não conhece o mercado, mas, por outro lado, a gente precisa entender quem é o nosso concorrente, tá? Então, se aquele cara do fundo do quintal é o meu concorrente principal no público-alvo que eu escolhi, eu tenho que analisar se eu não estou fazendo alguma coisa muito, muito diferente do ideal. Eu costumo dizer para os meus clientes, quando a gente busca alternativas de preço, né, e alternativas estratégicas mesmo para o próprio negócio, e às vezes a gente tem que dar algumas reviravoltas, é que se eu entrego exatamente o que o cara do fundo do quintal entrega,
Se o cliente enxerga que eu e o cara do fundo do quintal é igual, nós somos iguais, o que eu tenho é só uma estrutura de custo maior. E eu preciso rever essa estrutura. Mas se não é igual, eu preciso mostrar para o cliente que não é igual. E tomara que o cliente valorize essa diferença. Porque senão, não faz sentido praticar preços maiores. Esforço de marketing, tá? Diferenciação por marketing. A maioria dos clientes de vocês não faz a mínima ideia sobre a parte técnica do serviço que vocês prestam, né? A diferença entre você e um concorrente, tá? Mas quando você se comunica bem com esse mercado, quando o cara te encontra fácil, tá? Quando a tua comunicação com ele é eficiente, esse negócio muda de figura. Então, às vezes, o teu produto é igual ao produto do concorrente. Ele gera o mesmo benefício para o cliente, mas você se comunicou melhor, você foi mais eficiente em captar o cliente, em convencer o cliente, e aí você se diferenciou, tá? E, por fim, variáveis ambientais de toda sorte, localização, sazonalidade, fatores climáticos, preferências, gosto, tendência, moda, aspectos culturais e assim vai, tá? Tudo isso vai afetar o preço, mas o nosso objetivo aqui vai ser focar na parte financeira. Eu estou levantando, sempre levanto, né, sempre falo esses aspectos no início, para que a gente entenda que a formação de preço é uma composição de coisas. Não adianta só você saber fazer conta. Mas fazer conta, com certeza, é extremamente importante. Para nivelar a nossa conversa daqui para frente, tem uma palavrinha chamada margem, tá? Que essa palavra tem muitos significados. E, às vezes, cada pessoa que está ouvindo eu falar entende um significado diferente. Então, a gente precisa alinhar algumas coisas, tá? Primeiro, é que quando eu vendo uma mercadoria, eu não tenho lucro. Mercadoria vendida não dá lucro, ela deixa margem. O que dá lucro é um negócio. Então, se eu só instalar um kit no mês todo na minha empresa, dificilmente eu vou ter lucro, porque eu tenho todos os custos para pagar. Então, aquela venda me deixou uma margem, que a gente chama de margem de contribuição. O que é essa margem de contribuição? É o preço que eu pratiquei, menos todos os custos e despesas para que eu entregue o produto ou o serviço para o cliente. A mão de obra, o kit que eu paguei, o fornecedor, os impostos, a comissão do cartão de crédito, todos esses valores são custos e despesas diretas da minha prestação de serviço, direta da minha venda da mercadoria. Tudo aquilo fora isso é margem. E a margem é o que fica para a empresa. Então, a gente precisa, muitas vezes, olhar o que é que está ficando para a empresa. E aí é que começa o erro da turma que pratica preço de maneira muito agressiva. Se eu tenho um kit que tem o mesmo custo para todo mundo, tá? Vou fazer um arredondamento aqui, vocês vão perceber que a pessoa é leiga no assunto, né? Eu vou dar um exemplo. Se eu vendo um produto que é R$500, e aí eu instalo esse produto e entrego para o cliente. Então, alguém vende por 1.000, outro vende por 1.200, outro vende por 1.300, outro vende por 800. Esse custo de R$500 é igual para todo mundo. E aí eu vou tirar a mão de obra, que é bem parecida para todo mundo, é claro, se a gente pagar os impostos sobre a mão de obra, né? Se não for informal. Então eu tenho a mão de obra, eu tenho os impostos sobre o valor que eu vendi, eu tenho alguma despesa financeira e tributária, por exemplo, se eu antecipar um boleto ou algo desse tipo, ou se eu utilizar uma maquineta de cartão de crédito, eu vou ter lá o desconto, né, o percentual que fica para o cartão de crédito, e tudo que sobra é a margem. E a gente precisa ter o olho nessa margem. E aí eu queria começar a alertar vocês que o foco tem que ser na margem. Então eu estou prestando um serviço que está deixando quanto para a minha empresa? Está deixando 200, 300, 400, 500? Eu tenho que focar em quanto está ficando para a minha empresa, certo?
O preço final, às vezes é um preço alto, 1.000, 2.000, 3.000, mas o que interessa para mim é quanto fica para a empresa, porque vai ser com esse valor que eu tenho que cobrir os meus custos fixos e correr atrás de dar lucro. Porque o custo variável não é meu, é do governo, é a comissão do vendedor, é a comissão do cartão de crédito, é o dinheiro que eu paguei para o meu fornecedor. Então eu tenho que entender qual é a margem. E aí, quando a gente entende qual é a margem, é que muita gente se perde, tá? Veja, se você dá um desconto, se o preço normal de mercado é R$ 1.200, e você, para ganhar mercado, vendeu por 1.000, e antes dessa venda, tua margem era 400, ela passou agora para algo perto de 200. Tu diminuiu R$ 200 para o cliente, mas a tua margem caiu pela metade. Isso quer dizer o quê? Para tu ter o mesmo resultado que tu tinha, tu tem que dobrar as tuas vendas. Então, para ter o resultado que você tinha antes, você tem que ter um esforço muito maior do que se você sustentasse a sua margem um pouco maior. Tá? E é isso que a gente precisa ter em mente quando a gente está trabalhando a questão do preço. Tá? Então, vamos dizer que eu tenho aí um custo fixo, né? As despesas fixas da minha empresa seja R$ 10.000. Com a margem de 400, eu preciso fazer 25 vendas. Se a minha margem... Se tudo der certo e eu segurar os meus custos fixos, que provavelmente vão aumentar, porque não vai ser mais 10.000, vai ser mais, eu tenho que passar a vender 50. Então, é melhor ter um resultado vendendo 25 unidades ou vendendo 50? Quando é que eu preciso de menos mão de obra? Quanto é que eu preciso de menos capital de giro? Menos estrutura? Então, a gente tem que começar a ficar ligado nisso aí. E não existe margem de 100%. Então, a margem que a gente vai conversar aqui vai ser sempre um percentual do preço de venda, tá, gente? Então, do meu preço de venda, eu tiro custo e despesas variáveis e aquele valor que ficar para a empresa vai ser a margem, que a gente pode falar em valores absolutos, como eu falei, R$ 400, ou a gente pode falar em percentual. Olha, do meu preço de venda fica 20% para a empresa, 30% para a empresa, e assim vai. Bom, gente, quando a gente fala em custo de mercadoria, a primeira coisa, a gente tem que entender que custo de mercadoria é diferente do preço de compra, tá? A gente precisa entender que existem custos como frete, seguro, né? Às vezes a gente paga até comissão para o vendedor, certo? Tem despesas, às vezes, para carregar, para descarregar, certo? E tem as questões tributárias. Essas questões tributárias é o que faz muita gente vender, né? E eu já vi, aí eu vou levar para o mundo de oficina mecânica, vender muita peça pelo um preço menor do que o custo, porque não sabe fazer esse custo. E hoje a gente vai se dedicar um pouquinho a entender isso aí. Então eu gosto muito de exemplo, tá? Para vocês entenderem um pouquinho o que eu estou falando, esse é o exemplo mais simples do mundo. Eu comprei uma mercadoria dentro do estado de Pernambuco. Essa mercadoria não tem substituição tributária, né? Não tem nenhuma forma de nada, de incentivo fiscal, de frete, de nada. Ela só tem 10% de IPI, certo? O custo dessa mercadoria, para mim, que sou uma empresa do Simples, e aí eu vou estar sempre dando o exemplo do Simples e o exemplo do lucro presumido para que vocês entendam a diferença. Eu não vou entrar em lucro real, nem vou falar de outra modalidade como MEI ou informalidade, tá? Eu vou focar sempre nesses dois, que são a maioria das empresas. Então, eu comprei a mercadoria por 100, tem mais os R$ 10 de IPI, e essa mercadoria custa 110 para mim. Até aí, é muito simples, tá? Quando eu sou uma empresa do lucro presumido, eu tenho meu preço de compra, que é R$ 100. Nesse caso aqui, tem mais 10% de IPI. Só que essa mercadoria, como não tem substituição tributária, ela tem aí o crédito de ICMS. Então, ele tem, dentro dos R$ 100 que eu paguei, tinha 18% de ICMS. Então,
para a empresa do lucro presumido, que vai se creditar desse imposto. Eu não vou entrar nessa seara, mas basicamente quando a gente está no lucro presumido, no lucro real, todo o imposto de ICMS que a gente paga sobre as compras abate do ICMS a pagar na saída. Então é o que a gente chama de regime de crédito e débito. Então, se embutido nesses R$100 tinha R$18 de ICMS, para calcular o custo dessa mercadoria, eu tenho que diminuir esses R$18. Então, vai ser 100 do preço de compra, mais R$10 de IPI, menos R$18 do ICMS. Então, eu tenho um custo aí de R$92. Então, veja que a empresa do Simples tem um custo de R$110 e a empresa do lucro presumido tem um custo de R$92 pela mesma mercadoria. Só que esse exemplo é muito fácil. Não é a nossa realidade. A maioria de nós até a maioria dos itens que compra, muitas vezes não é de dentro do estado. Então a gente tem que levar em consideração fretes, né, outros custos que vierem dentro e fora da nota, e eu tenho que levar em consideração principalmente as questões relativas ao ICMS. E quando eu falo de ICMS, eu tenho duas variáveis importantes. A primeira é a diferença de ICMS, que é a diferença entre a alíquota de ICMS interna, dentro do estado, dentro de Pernambuco, e a alíquota de ICMS do estado que eu comprei, certo? Então, se ele vem do Sul e do Sudeste, menos o Espírito Santo, ela vem com 7% de ICMS. Se vem dos outros estados da federação, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste do Espírito Santo, ela vem com 12% de ICMS. E se a mercadoria foi importada, ela vem com 4%. Tá? O contador é sempre bom que seja consultado, tudo que eu vou falar aqui é regra geral. E aí a gente tem que pagar essa diferença de ICMS na fronteira. Aquelas empresas do Simples que são classificadas como microempresas pagam 5% de diferença de ICMS, independente de onde essa mercadoria está vindo. Então, às vezes, essa é uma informação relevante, porque eu tenho um distribuidor dentro do estado de Pernambuco que me vende essa mercadoria. Só que, como ele não é ME, quando ele comprou essa mercadoria de fora do estado, ele pagou uma diferença de ICMS muito maior. Então, se eu conseguir com ele, de alguma maneira, comprar direto fora do estado, eu só vou pagar 5% de diferença de ICMS. Então, se eu sou uma microempresa, isso vai me ajudar a ter um custo menor, porque eu não vou ter o custo que ele teve. E aí, a gente também tem que entender que aquela continha de 18 interno, menos 7 de fora do estado, esse negócio não existe, tá? Então, o valor da diferença de ICMS é bem maior. Aí a gente vai ver aqui alguns exemplos. Então, eu fiz aqui um exemplo, uma mercadoria que não tem substituição tributária, que está vindo de São Paulo, a um preço de compra de R$100, tá? Com uns 7% de ICMS. E aí ela vem zerada de frete. Eu estou considerando o frete, né? O frete CIF, o frete já está incluso aí no preço da mercadoria. Então eu tenho 10% de IPI. Como é que eu acho o custo dessa mercadoria? Veja, eu estou comprando essa mercadoria por R$100 e ela tem mais 10% de IPI. Muita gente considera que o custo dessa mercadoria é R$110 para fazer a formação de preço. E não é, tá? Como é que eu faço o preço dessa mercadoria? Primeira coisa, o preço de compra de R$100. Podem ver aqui que do lado esquerdo da tela de vocês tem aí mais IPI. Isso é mais mesmo, tá, gente? É o que você vai somar e diminuir. Mais 10% de IPI, mais R$10. Não tem frete. Vocês são do Simples. Não tem crédito de ICMS, nem tem crédito, né, sobre frete. E você tem aqui a diferença do ICMS. Veja, se fosse naquela continha simples, era 18 menos 7 vezes 100, daria R$11 de diferença de ICMS. Só que o legislador é criativo. Quem faz a nossa legislação inventou essa conta aí para mudar a base de cálculo. Já que ele não pode mudar a alíquota, ele mudou a base de cálculo.
Então, ele aumentou, ele inflacionou a base de cálculo. Então, o que é que ele pega? Ele pega os R$ 110, que é o valor total da nota, diminui o crédito do ICMS, que no caso aí é R$ 7, né, que é 7% de 100, que vem embutido no preço de compra, e divide por 1 menos 18%. Divide por 82% ou por 0,82. E desse valor é que ele multiplica, né? É que ele tira a diferença de ICMS, né? É que ele vai retirar o valor da diferença de ICMS. E aí o valor, certo? Da diferença de ICMS vai ser esse valor aí de 15,61. Então eu vou pegar o quê? Eu vou fazer uma nova base, vou calcular o imposto, certo? E aí eu vou calcular essa diferença do imposto interno. Eu vou fazer uma alteração aqui depois. Ficou faltando parte da fórmula aí, tá? Ficou faltando uma parte da fórmula. Na verdade, eu pego essa base aqui, multiplico por 18% e diminuo os R$ 7 que veio de crédito. E aí, no lugar de achar 11, como a gente tinha conversado, a gente acha R$ 15,61. Então, eu estou falando de uma mercadoria de R$ 100. Se for um negócio, né, de R$ 1.000, de R$ 1.500, essa diferença vai ser muito maior. No setor de vocês, a grande maioria dos produtos que vocês compram não vão ser calculados assim, porque tem a substituição tributária. Mas a minha obrigação é mostrar aqui antes isso da substituição. Então, gente, o custo dessa mercadoria para o comprador é de R$ 125,61. Então, vejam a diferença. Eu comprei por 100 mais 10% de IPI, fora do estado, e o custo para mim, na verdade, é 125. É um custo bem maior. Então, se eu liguei lá para o fornecedor e ele me disse que o preço era R$ 100 no telefone, só aí já dá 25% de diferença. A empresa do lucro presumido não precisa se preocupar com isso, porque ela trabalha no regime de crédito e débito. Então, ela não precisa fazer essas contas. Silvio, ela paga a diferença de ICMS, paga, mas ela não se credita no final. Então, a gente, na hora de formar preço, a gente vai jogar o 18% cheio. Mas agora, ela se credita dos 7% e o custo para ela da peça foi 103. Então, custo, dependendo do seu regime de tributação, o custo é diferente e vocês precisam aprender a calcular isso, porque nem sempre o simples é interessante. Alguns podem estar olhando aqui agora e falando assim, então aí é melhor sair do simples. Tem que lembrar que na saída, a empresa que está fora do simples paga só de ICMS 18%. Mas, se você é uma empresa que vende mercadorias essencialmente com substituição tributária, é bom fazer conta que pode ser que o simples não vale a pena. Vejam, eu não estou dizendo que o simples não vale a pena. Eu estou dizendo que se você comercializa uma grande quantidade de itens que tem substituição tributária, é bom vocês fazerem conta junto com o contador, porque o simples, ele, dependendo do seu faturamento, ele fica muito alto. Então, às vezes, é melhor sair do simples e ir para um outro regime tributário, que você vai economizar uma boa grana aí com tributo no final do mês. No caso de mercadorias com substituição tributária, eu não sei no caso específico do kit, mas eu atendo muito oficina, a grande maioria dos itens de oficina tem um MVA de 94,82%, tá? Então, o que é o MVA? É um negócio chamado de margem de valor agregado. Isso aí é não tem uma palavra mais dócil, né? Mais doce para falar, não. Isso é uma aberração do nosso sistema tributário, porque uma das regras da tributação é que para existir tributação tem que ter o fato gerador. E o fato gerador do ICMS é a comercialização de mercadoria. Então, a substituição tributária faz com que eu pague o ICMS antes de comercializar a mercadoria. Isso é um absurdo, mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu impedir que isso aconteça. Estão começando a se movimentar no Brasil
Se eu não me engano, no estado de Santa Catarina está diminuindo consideravelmente essa substituição tributária, e aí seria interessante em algum momento vocês conversarem para começar a fazer pressão por aqui também, tá? Se não dá para fazer pressão em quem está no governo, tá? A gente tem que começar a fazer pressão em quem vai entrar, porque a substituição tributária, como a gente vai ver aqui, é um absurdo o que ela provoca sobre o caixa das nossas empresas. Então, o MVA é como se o legislador dissesse, olha, você comprou por R$100, mas vai vender por 194. Eu quero meu ICMS sobre a tua futura venda agora. E quando você vender, você não precisa pagar, entre aspas, quando é com liberação. Aqui em Pernambuco, o ramo de vocês ainda é como liberação. Mas em alguns outros setores, como o setor de perfumaria, por exemplo, de cosméticos, além de você pagar a substituição, se você vender mais caro e gerar um ICMS a mais, você ainda paga mais ICMS na saída, tá? Então, voltando para cá, eu tenho que o preço de compra foi R$100, com IPI de 10% vindo de São Paulo, quer dizer, ele vem com 7% de ICMS. E essa mercadoria tem substituição tributária com MVA de 94,82. Então, aqui está explicando como é que eu calculo a substituição tributária. Eu faço basicamente a mesma conta que eu fiz na diferença de ICMS, só que eu somo ao valor que eu encontrar 94,82%. É como se eu multiplicasse praticamente por 2. E aí eu calculo os 18%, né, do ICMS interno, que no caso aí dá 44,05, tá? Só que sobre os R$100 da minha compra já tinha 7% de ICMS. Então eu tiro 7. Então vai ter aí um ICMS, substituição tributária, de R$37,05. Isso aí dá um ST de quase 40% sobre o preço de compra, tá? Que é o que acontece em muitas peças do setor. Se você não calcula a substituição tributária na hora de formar o custo da tua mercadoria, tu de cara aí já está perdendo R$37, certo? Se você não praticar um preço inferior ao da margem. Então, como é que a gente farma esse preço? Eu tenho aqui R$100 da compra, mais 10% de IPI, mais R$10, mais 37. E o custo para a empresa do Simples é R$147,05. Então, eu comprei a mercadoria por 100 e ela, na verdade, custou para mim R$147,05. Para a empresa do Simples, é a mesma conta. E é aí que eu gostaria que vocês observassem. Eu mudei de slide, tá, gente? Aí é lucro presumido. É que é o mesmo resultado, tá? 147,05. Isso quer dizer o quê? O custo para a minha empresa e para a empresa do lucro presumido, quando eu tenho, né, a mercadoria com substituição tributária, é o mesmo custo. Se esse cara na saída tiver uma tributação menor do que a minha, ele vai ter vantagem. Então, é desvantagem para mim estar no Simples. E é isso que vai acontecer com muita empresa que está no Simples e que tem um faturamento aí. Eu vou chutar um valor que não tem risco de errar. A partir de 100 mil por mês de faturamento. Se você já fatura mais de 100 mil por mês, em média, né? Então tem um faturamento anual aí de 1.200.000, 1,5 milhão, mais ou menos. E você tem muita mercadoria com substituição tributária, vale a pena fazer essa conta, que pode ser que você esteja perdendo aí 1, 2, até 3% do teu faturamento anual, tá? Então, 3% de 1 milhão é dinheiro, dá para tomar um café, certo? Então, é um número que a gente tem que correr atrás, se for o nosso caso. Bom, gente, então, a gente se dedicou até agora, eu passei bem rápido por isso, não fiz exercício, não fiz nada, que é interessante é passar o conceito para vocês e vocês vão ficar com esse material. A gente precisa, para formar qualquer preço, eu preciso ter o custo correto. Porque se eu não tiver o custo correto, eu vou formar preço em cima de uma base errada. Então, eu posso achar que estou ganhando 10, 20, 30, 40, 50%, e às vezes eu não estou ganhando nada. Ou estou ganhando muito menos. Silvio, as minhas vendas eu tenho margem de 30%. Quando a gente vai fazer conta, a margem é 15%,
17, 14. Então, você está vendendo achando que está ganhando 30% e, na verdade, está ganhando metade disso ou menos da metade, quando ganha. Então, é muito importante a gente fazer essa análise. E aí, a gente entender o custo, a gente vai para essa fórmula que está aí na frente de vocês. Que parece ser uma fórmula difícil, mas a gente vai ver que não é. O ideal é que o sistema de vocês esteja parametrizado para entender essa fórmula, tá? Que a gente não vai ficar calculando peça por peça, mas aqueles itens que são mais importantes sobre o nosso faturamento, dá para fazer essa continha, dá para perder o tempo. Nos meus clientes, que o sistema é muito ruim, a gente faz uma planilha, certo? E aí já deixa isso adaptado na planilha. Então, o preço de venda vai ser o custo que eu encontrei, esse custo que eu calculei até agora, que eu foquei só em mercadoria, não coloquei ainda mão de obra e outros itens, mas eu não esqueci não, é só para não complicar. Mas, por exemplo, se você instalou o kit, você vai somar aí ao custo da mercadoria vendida, ao CMV, o valor da mão de obra, certo? Você vai, se você dá garantia, você vai ter que estimar qual é o valor de peça que você vai repor, de mão de obra que você vai utilizar aí na frente e aumentar esse custo, certo? E colocar aí. Então, a gente acha o custo e divide o custo por 1 menos o somatório de tudo aquilo que incide sobre o meu preço de venda, que eu já vou falar sobre isso, mais a margem de contribuição. Então, tem muita gente que forma preço da seguinte maneira. Silvio, eu comprei o kit custou R$1.000. Eu paguei mais 10% de IPI e mais alguma coisa aí de substituição tributária ou diferença de ICMS, o custo ficou para mim 1.200. Então eu pago simples, é 10%, aí vai e bota 10% em cima do custo. 10% de 1.200 é 120. Aí ele vai para 1.320. Aí ele fala, eu pago mais tanto de cartão de crédito, mais tanto disso, aí ele soma mais 5%. Tá? Aí ele bota aí mais R$ 67,50, aí fica 1.380, vamos arredondar. Aí ele fala, em cima desse valor eu boto 30%, que é a minha margem. Aí ele soma os 30% no custo. Quando você faz isso, você vai ver que a tua margem lá no final vai ser menor do que 10%. Você está achando que está ganhando 30%, porque, primeiro, se você vender por 2.000, o teu simples vai ser 120? Não, vai ser 200. Porque o simples, ele incide sobre o preço de venda e não sobre o custo. Então, quando você vai diminuindo tudo, o que sobra para a empresa de margem não é 30%, é muito menos. E geralmente é menos da metade. Então, saber formar preço corretamente é muito importante. Então, se você quiser botar 30% de margem em cima de um produto, você não multiplica esse produto, você não soma 30% a esse produto. Você divide ele por 1 menos 30%, que é, no caso, por 0,7. E aí você vai achar o valor correto. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos dizer que o custo aí todinho foi R$100. E você quer vender com a margem de 20%. Então, aí você vende por 120. Você bota 20% em cima e vende por 120. Quando você vende, né, 120 menos 100 vai sobrar R$20. Quando você divide R$20 por 120, a margem, na verdade, é 16,6%. Dá para compreender esse exemplo? Então, quando você bota 20% em cima do custo, na verdade, a tua margem é só 16%. Aí você vai negociar com o cliente achando que está vendendo, ganhando 20%. Aí você dá mais 10% de desconto para ele para vender à vista e você acha que vai ganhar 10%, na verdade você está ganhando 6%. Quando, na verdade, você deveria dividir 100 por 0,8. E aí seria R$125 o preço de venda. Quando você tirar os 100, que sobrar 25, aí R$25 é 20% do preço de venda. Então, vejam a diferença que faz calcular o custo corretamente. Tá?
Então, infelizmente, aqui a gente está com um limitado para eu mostrar, fazer essas contas para vocês, mas o importante é a gente entender que para a gente achar corretamente o preço de venda, eu tenho que dividir o custo de mercadoria, de mão de obra, o custo da garantia, o custo de tudo, por 1 menos tudo que incidir sobre o preço de venda, menos o valor da margem. Então, vamos entender o que é incidência. Gente, incidência é tudo aquilo que é um percentual do meu preço de venda. Comissões de vendedores. Ah, Silvio, eu pago 5% de comissão. 5% da minha venda não é minha, é do meu vendedor. Então, eu tenho que considerar. Por que é que comissão está com asterisco aí? Porque a gente tem que lembrar que comissão tem que ser paga por dentro da folha. Eu sei que nem todo mundo paga, mas eu sou obrigado a alertar quem não paga, que está gerando aí um passivo trabalhista. Tá? E se eu pago por dentro da folha, a minha comissão não é 5%. Por quê? Porque vai incidir todos os encargos. Então, vamos arredondar aqui, eu sou a empresa do Simples, aqui está dizendo que nesse exemplo aqui do Simples é 34% de encargos. Vou arredondar para 40%, tá? Para ficar mais fácil a conta. Então, quer dizer que se eu boto 5% de comissão, na verdade é 5% que eu dou para o funcionário, mais 40% sobre esse valor, que dá mais 2%. A minha comissão, na verdade, é 7%. Tá? A minha comissão não é 5%. Porque tem que lembrar dos encargos. Impostos sobre faturamento, que aí vai depender da sua carga tributária, do seu regime tributário, tá? É um percentual da venda, então é incidência. Royalty, se por acaso você é uma franquia. Percentual de inadimplência, percentual de cartão de crédito, percentual de entrega, tá? E todo tipo de percentual sobre o preço de venda. Então, tudo aquilo que for um percentual do preço de venda é incidência, tá? Então, a gente vai fazer um exemplo mais fácil, vai ser mais fácil de vocês identificarem. Além das incidências, eu preciso definir a minha margem de contribuição. Quanto é que eu quero que fique para a empresa? Essa margem, gente, não tem uma regra para toda a empresa, certo? Não é uma coisa que todo mundo possa ter a mesma margem. A margem, ela tem que cobrir os custos fixos e deixar lucro para a empresa. Então, você precisa fazer a DRE. Eu não vou entrar nesse assunto, porque a gente ia demorar, mas você precisa fazer uma demonstração de resultado da sua empresa e verificar qual é o custo fixo. Por exemplo, eu faturo 100 mil por mês, pago 5 mil de aluguel, R$1.000 de contador, né? Água, luz, todas as despesas. Quando eu somei todas as despesas, deu 15 mil reais. O meu Prolabore, tá? Deu 15 mil reais. Então, 15 mil dividido por 100 vai dar 15%. Então, meu custo fixo é 15% da minha venda. Então, se eu vender com a margem menor do que 15%, eu não cubro nem meus custos fixos. Então, a minha margem tem que ser maior do que 15%. Se eu vender com a margem menor do que 15%, aí eu vou ter um problema, tá? Aqui está um exemplo, né? Um produto que é vendido por R$50, o CMV foi R$20, que é 40%, a empresa paga 8% do Simples, que é R$4, tem aqui comissões e encargos de 3%, que dá R$1,50, desconto do cartão de crédito, ela paga 2,5%, fica aí mais R$1,25, né, para a comissão do cartão de crédito. O que sobra para a empresa é R$23,25, que representa 46,5% do preço de venda. R$23 é lucro? Não. R$23 é margem. Com esses R$23, eu vou ter que pagar os meus custos fixos. Então, se eu fizer só essa venda, eu me lasquei, né? Eu tenho que fazer várias vendas para que guardar vários R$23 para o somatório das margens de cada venda ser a margem da minha empresa, certo? Como aqui está o exemplo, né? Uma empresa vende um produto A, um B, o C e o D, eu botei aqui um bem resumido, né? E aqui eu tenho o percentual das vendas sobre o faturamento, eu tenho aqui o faturamento de cada produto
e eu vou calcular a margem ponderada. Então, na média, essa empresa, eu não vou entrar na seara desse cálculo aqui, porque não é objetivo, mas na média essa empresa tem margem de 21,5%. Então, quando eu faço minha DRE, ela vendeu no ano R$900, pagou 584 de fornecedor, que dá mais ou menos 65% do faturamento com pagamento de fornecedor. Isso é um número razoável, né? É um número limite, vamos dizer assim, para a empresa de autopeça, tá? Que é o custo da mercadoria representar aí 65% do preço de venda, certo? Ela paga mais 8% do Simples, que dá 72 mil no ano. Ela pagou 3% de comissão, que dá 27 mil. Cartão de crédito ficou com 22.500. Sobrou de margem para ela 194, que é justamente os 21,57%. Como essa empresa teve no ano aí de custo fixo 135 mil, que é 15%, igual aquele exemplo que eu dei a vocês, essa empresa teve um lucro de 6,57%. Ela lucrou no ano R$ 59. Eu não vou discutir se esse lucro é bom, se esse lucro é ruim, tá? Para minha empresa ou para de vocês, mas eu estou dando aqui só um exemplo, a gente entender o conceito de margem. Então, veja, a margem individual de cada venda fez com que eu montasse a margem total da minha empresa, que, se for maior do que os custos fixos, vai fazer eu ter lucro. Aí, se eu começo a apertar demais o preço e não reduzir custo, e eu vou reduzindo a minha margem, o que é que vai acontecer? Ou a minha lucratividade vai cair, ou eu tenho que aumentar muito as minhas vendas e segurar os custos fixos, certo? Que é o que não acontece quando eu aumento muito as minhas vendas, eu geralmente tenho mais custos fixos, certo? Né? E aí eu vou ter problema, tá? Eu tenho um cliente que me deu dois clientes que falaram duas coisas para mim e me marcaram muito, e eu levo isso como ensinamento e tenho passado para frente. A primeira é que quando chega um cliente na loja dele falando que, mas fulano está vendendo por tanto, aí ele fala, vá lá comprar e indique para todo mundo. Porque se ele vender uma quantidade grande... Vai quebrar o concorrente. Ele quebra. Né? Se ele vender muito, né? Se ele vender muito num preço muito baixo, ele quebra, certo? Então, assim, o concorrente de você que está vendendo um pingadinho ali com preço muito baixo, se ele aumentar a venda, ele quebra, certo? Ou ele vai aumentar o preço, ou ele vai quebrar, que é isso que acontece com quem pratica preço baixo demais. Agora, veja, o conceito de baixo e alto é relativo, tá? Eu estou dando um exemplo daquele cara que está praticando preço queimando margem. Ele não conhece os custos dele e ele está ali tirando a feira todo mês. Se esse cara tem um aumento de demanda, ele quebra, porque ele não cobre o aumento dos custos fixos. O ROS dele é muito baixo. Oi. O ROS dele é muito baixo. Aqui, Silvia, aqui é Neilson. Os ROS é muito baixo, o retorno sobre as vendas é muito baixo. Retorno social. Exato. E aí vai comprometer o fluxo de caixa no futuro. Exato. Né? Então, ele não tem capital suficiente para manter um retorno tão baixo desse, não. Isso. Então, enquanto eu estou ali, né, no fundo de quintal, né, vendendo meia dúzia de gado pingado, pode ser que eu tire a feira. Mas para o negócio crescer, não cresce, porque ele quebra. Justamente por isso aí que o colega falou. E o segundo ponto é que se ele aumentar a venda, o custo dele vai aumentar. O custo fixo dele cresce. E com a margem baixa, ele não consegue cobrir esse custo. Tá? E outro ponto foi um cliente meu, que tinha uma fábrica de doce, né, lá em Petrolina. Eu nunca vou esquecer. Ele fez, Silvio, eu tenho medo de quem vende mais caro do que eu. Porque o cara vende a mesma coisa que eu e vende mais caro. Então ele está ganhando dinheiro e eu não estou. Agora, quem vende mais barato que eu não tenho medo, não. Tá? Porque esse eu tiro do mercado. Ele tem que ter medo de mim. Tá? Então, assim, esse tipo de coisa, gente, não é frase feita. É para mudar o mindset. Tá? A gente precisa entender essas coisas, porque não adianta. O cara não está, mas ele está me prejudicando. Tá. E aí eu tenho que ver o que eu vou fazer, né, para resolver
e aí buscar alternativas de me diferenciar, de ter uma estratégia diferente, de reduzir meus custos, tá? O que é que eu posso fazer? Mas não vai adiantar eu estar me preocupando com ele e estar querendo doutrinar o cara a aumentar o preço, porque não vai aumentar, tá? Então eu tenho bastante experiência já nisso. Então, porque não conhece o conceito de margem, não conhece o conceito de custo, certo? E aí, quando aprende, fala, eita, eu perdi de ganhar muito dinheiro. Então, vamos lá. Qual é a nossa fórmula aí? Custo da mercadoria Só uma pequena participação, Silvio, se puder. Esse tipo de concorrente, ele é danoso para ele e para o mercado. Ele tumultua o mercado e em menos de um ano ele quebra e deixa todo mundo em situação difícil. E quando ele quebra, entra outro no lugar dele fazendo a mesma coisa. Certo? Pois é. Então, assim, muitas vezes o funcionário dele. Exato. Assim, eu insisto, tá? É por isso que às vezes os empresários, né, não ficam muito felizes, né, quando eu dou minhas palestras, quando eu dou minhas consultorias, né? E aí eu costumo dizer, brincando, mas com grande fundo de verdade, que você não tem que gostar do que eu digo, né? Você tem que melhorar e ganhar mais dinheiro, tá? Então, se o que eu disser servir para você ganhar mais dinheiro, você não precisa gostar de mim, não. Se você gostar de mim, é melhor, né? Mas não precisa, você tem que mudar a forma como você age, tá? E aí eu falo, gente... a questão conceitual. Isso. A gente precisa mergulhar nos nossos negócios, né, e entender o que é que a gente pode fazer de diferente. Porque o cara que faz errado, ele não vai mudar, não. Certo? É muito difícil de mudar. Então não adianta a gente gastar energia. Eu acompanho grupos de empresários, indústrias grandes, né, que faturam aí milhões. Tá? Tem lá 5, 6, 10 empresas fazendo tudo certo, mas tem 2, 3 que não faz, certo? E aí os caras, se ficarem gastando energia, o cara atrapalha o mercado, atrapalha, né? Ele diminui o resultado, diminui, mas eu, individualmente, não tenho nada para fazer para ele, porque ele está achando que está ganhando dinheiro, e outro, ele não é burro não, tá? Com as informações que ele tem, ele acha que aquele é o jeito certo, tá? Então, às vezes, é difícil você abrir o olho desse cidadão. Então, vale mais a pena a gente focar no que a gente pode fazer no nosso negócio. Então, voltando aqui para essa fórmula, gente, veja que eu fiz uma pequena alteração. Eu coloquei o preço de venda, é o custo da mercadoria, mais outras despesas variáveis. Aí é um negócio que a gente tem que conversar. Primeiro que eu tenho, às vezes, entrega, né? Eu tenho outras coisas que podem ser somadas aí. Mas, no caso de vocês, foi levantada a bola da última vez a questão da garantia, certo? Das garantias excessivas, né? De prazos muito grandes de garantia. Então, eu tenho que mensurar o custo dessa garantia. Quantas horas de mão de obra eu vou utilizar para dar essa garantia para o meu cliente, tá? Quantas peças eu vou ter que repor? Qual é o custo que eu vou ter? Porque senão eu não estou calculando o preço corretamente, certo? Eu estou calculando um preço, estou achando que estou ganhando um dinheiro e eu não estou levando em consideração essa despesa. O que acontece? Despesa de garantia geralmente envolve o gasto com mão de obra, certo? E a gente não mensura corretamente o custo da mão de obra. A gente acha que não tem custo. Encostar um carro lá e passar 2, 3 horas fazendo um serviço não tem custo. Mas tem, certo? Tem, no mínimo, o custo do funcionário que está lá naquele carro. Mas também tem o custo do funcionário que está no carro, o custo fixo da empresa, quanto eu estou deixando de ganhar porque não estou faturando com aquele funcionário, com aquele elevador, com aquela posição na minha oficina, em outro cliente. E na pior das hipóteses, eu não precisava ter aquele funcionário. Eu poderia estar com menos custos na minha empresa, certo? Só que na cabeça do cara que não faz conta, a garantia não tem custo, certo? Porque ele já paga o funcionário mesmo, certo? Aí é um grande sinal, né, de ou que não sabe fazer conta ou que está com ociosidade grande. Tem funcionário de braço cruzado na empresa para estar atendendo a garantia sem prejudicar o faturamento.
e aí está perdendo dinheiro do mesmo jeito porque está com gente demais dentro de casa. Então vamos aplicar essa fórmula num exemplo simples. Vejam que eu peguei o exemplo lá daquela mercadoria que a gente comprou. Eu sou uma empresa do Simples. Então, o custo da mercadoria para mim é R$ 125,61. Eu pago R$ 8,28% de Simples. Tenho comissão de 2% mais 40% de encargo sobre folha. Então, a minha comissão vai para 2,8%. Na verdade, não é 2%. A taxa do cartão de crédito é 3%. E eu quero uma margem de 25%. Silvio, a minha margem tem que ser 25%? Não. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Então, como é que eu uso a fórmula? Preço de venda é igual ao custo da mercadoria, 125,61, dividido por 1 menos. Aqui é tudo percentual, só que em decimal, né? 8,28% é a mesma coisa do que 0,0828. 2,8% de comissão é a mesma coisa de 0,028. E assim vai. Então, eu tenho 1 menos 8,28% da incidência, que é o Simples, 2,8% da comissão, 3% do cartão de crédito e a margem de contribuição que eu quero, que é mais 25%. Então, eu vou dividir 125 por 1 menos 0,3908. Silvio, tem muita casa decimal aí? Não. Gente, se o produto de vocês for até R$500, 4 casas decimais dá para fazer. Se passar de 1.000, 6 casas decimais, tá? Então, é por isso que é bom a planilhazinha de Excel, porque o arredondamento que aquelas calculadoras que a gente usa no balcão faz a gente perder um bocado de dinheiro. Então, o meu preço de venda vai ser o meu custo dividido por 0,6092, que é o R$ 206,19. Esse é o preço que eu tenho que vender para que fique para a minha empresa 25% de margem. Silvio, como é que eu tenho certeza disso? Eu tirei a prova dos 9 aqui. Então, eu vendi por R$ 206,19. Tem aí o 125,61, que é o custo. Eu tirei 8,28% do Simples, que deu 17,07, que não é meu, é do governo. Eu tirei o cartão de crédito, que é 3%, que quando o cliente passou o cartão lá, o que vai cair para mim vai ser o valor menos esses 6,19. Então, vai entrar só 200, né, na minha conta, não vai entrar 206,19. A comissão do cartão de crédito é R$ 5,77. O que sobrou para a minha empresa da minha venda foi R$ 51,55, que é exatamente 25%. Só é dividir 51 por 206 que vai dar aí 25%. Então, veja, o custo foi 125, eu vendi por 206, quase o dobro, para ficar 25% de margem para a minha empresa, certo? Bom, vocês podem aplicar essa fórmula para outros exemplos, tá? Eu fiz aqui o exemplo do presumido, que é aquela mesma peça, para a gente ver que às vezes não é vantagem, tá no presumido. Então, o custo para a empresa do presumido é 103, ele tem 18% de ICMS, 5,93% de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, 2% de comissão, só que os encargos dele é maior sobre folha, né? E aí vai dar mais 1,3%, né? Que é 65% de encargo, 3% de cartão, 25% de margem. O preço de venda desse cara, para ele ganhar os mesmos 25%, é 230, tá? Então, se ele vender por R$230, fazendo aqui a mesma conta, ó, 103 dividido por 1 menos 18 do ICMS, 5,93 dos outros impostos, 3,3 de comissão, e 3% de cartão de crédito e 25% de margem. Para esse cara ficar com 25%, ele tem que vender por 230. Então, veja que estrutura tributária diferente e estrutura de custo diferente faz com que você tenha que vender por preço diferente para ganhar a mesma coisa, tá? Eu não fiz a prova porque meu objetivo era acabar essa apresentação da gente de 8h30. Então, tá quase chegando aqui no fim e eu tenho um último assunto para falar para vocês, que é como calcular o custo da mão de obra. Se você for buscar aí
em referência, em site que ajuda você a fazer orçamento, vocês vão ver umas contas esquisitas, um negócio complicado, tá? Eu aqui apresento para vocês uma fórmula mais fácil de fazer o cálculo do custo da mão de obra. É simples. Primeiro, você tem que ver com o contador qual é o total de encargo. Aqui está o exemplo de encargo sobre folha para uma empresa normal e aqui está o exemplo sobre o simples. Você não pode usar diretamente essa tabela. Você tem que mostrar essa tabela para o seu contador para ele dizer se está faltando alguma coisa especificamente para o teu setor, tá, gente? Aqui é só referência. Aqui, para a empresa do regime normal, ele paga R$100, mas o custo para ele, para o funcionário, é R$ 167,20, porque ele tem 67,2% de encargo. Aqui, no caso do Simples, deu 34% de encargo. Geralmente, empresa do Simples, eu arredondo para 40%. Coloca 40% de encargo que você não erra, tá? E aí, se você quiser fazer com custo de rescisão, essas coisas, bota 50% e aí não vai errar de jeito nenhum. Você vai estar passando um pouquinho, vai estar majorando um pouquinho o custo, mas é melhor ser conservador do que perder. Mas 40% já é um número interessante. Então, você paga R$1.000 para o funcionário, o custo dele para você por mês é de 1.400, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Para realizar um determinado serviço, eu vou utilizar um mecânico que ganha R$1.200 por mês durante 40 horas. Tá? E aí eu quero saber quanto é que custa esse serviço para mim. Eu preciso de duas informações para usar essa fórmula que está aqui embaixo. Ó. Calcular o que o mercado chama de HH, que é o hora-homem. Para calcular a hora-homem, eu preciso do percentual de encargos, e aí eu já mostrei aqui antes para vocês, que é consultar o contador, e eu preciso saber quantas horas esse cara trabalha para mim por mês. Aí é o que vem um grande erro das empresas. Acha que funcionário trabalha 220 horas por mês. Primeiro, não trabalha, porque aí tem o descanso, tá? Mensal, né? O descanso semanal remunerado. Então, se você somar a jornada dele, se ele trabalhasse todas as horas do dia, tá? Que ele está dentro da empresa, não dava 220, certo? E ainda tem a ociosidade. É feriado, fica doente, né? Então, na melhor das hipóteses, esse cara vai produzir para você umas 140 horas por mês, tá? Então, e isso é na melhor das hipóteses. Então, você, para calcular o custo da tua mão de obra na tua empresa, tu precisa de duas coisas. Primeiro, conhecer qual é o percentual de encargos sobre a folha, aí é com o contador. E segundo, é fazer um apontamento para saber quantas horas produtivas teu funcionário tem por mês. Quem tem sistema consegue fazer isso, porque todo orçamento tem lá o número de horas que você botou o cara, né, que você vendeu do cara, e aí você sabe, ó, fulaninho trabalhou 90, outro trabalhou 100, outro trabalhou 120, tá? Nessa empresa aqui, tá? Eu costumo dizer brincando que só quem trabalha 220 horas para a empresa é o dono, tá? Então, nem é brincadeira, é verdade, né? A gente trabalha até mais, tá? Mas, voltando aqui, eu tenho aqui que essa empresa, ela paga 1.200 com 40%, né? R$1.200 para o funcionário, para o mecânico, e ele trabalha por mês, em média, 140 horas. Então, como é que eu vou achar o custo da hora homem? É o salário mais os encargos dividido pelo total de horas trabalhadas. Para achar o custo do serviço, eu vou multiplicar o número de horas do serviço pelo valor da hora homem. Então, aqui no exemplo, R$1.200 mais 34%, que é uma empresa do Simples, de encargos. Então, o custo dele, para mim, por mês, é de 1.608. Tá? O salário dele é 120. Ele recebe alguma coisa aí perto de 1.000 e poucos reais. E o custo, para mim, é 1.600. Tá? É isso que o ministro da gente chama de custo Brasil. Né? Então, fica todo mundo insatisfeito. Eu achando que a mão de obra ganha muito porque ela é custosa para mim e o funcionário achando que ganha pouco porque ele não recebe os 1.200. Tá? É uma conta que ninguém ganha, mas que a gente prefere, né, ter essa quantidade de encargos enorme aí sobre folha
e não há quem faça a gente conseguir diminuir. Parece que o negócio está andando, né, para ter aí modalidades diferentes, mas o que o empresário fez foi transformar todo mundo em MEI e agora, né, reduziu de vez a contribuição tributária para todo mundo, que lá na frente provavelmente vai ser revertido, porque vai quebrar de vez o sistema previdenciário da gente. Então eu tenho aqui, tá, que eu ganho R$ 1.200 mais 34% de encargo, deu 1.608, e eu trabalho 140 horas. Então eu divido um pelo outro, achei que o custo da hora trabalhada desse cara para mim é R$ 11,49. Se ele leva 40 horas para fazer o serviço, então eu tenho o quê? R$ 459,60 de custo de mão de obra. Se eu quiser formar preço, eu venho para essa fórmula aqui e boto no lugar do CMV, ou somando aqui ao custo da peça, o valor da mão de obra e faço o orçamento para o meu cliente da mesma maneira. Gente, eu sei... Ô Silvio, só fazendo uma contribuição àqueles que lidam com a oficina que não são do gás, como vocês trabalham com operações de diferentes tempos de reparo, isso que o Silvio passou é mão na roda. Se você pegar esse custo mão de obra, você multiplicar pela quantidade de horas de cada operação que você faz, aí, por exemplo, trocar o embreagem, vou chutar um número aqui, 3 horas. Você vai pegar essas 3 horas e multiplicar por esse custo de mão de obra, você vai ter exatamente o custo da mão de obra do serviço e você pode jogar exatamente sua margem em cima. Coisa que a maioria hoje ainda não faz. Como é que faz hoje? Basicamente, é estipular um preço conforme conversa com o colega da oficina, irmã e companheira. O que faz com que se perca muito dinheiro às vezes. Obrigado, Silvio, era isso. Eu que agradeço a contribuição, perfeito. Tá? Então, me permita, Silvio, uma parte, se possível, pode ser não? Fique à vontade, eu só ia dizer que meu contato está aí, se alguém precisar de alguma coisa, e já eu vou retirar aqui a apresentação para que a gente se veja, e aí eu deixo aberto para as colocações e contribuições de vocês. Eu de verdade espero que essa apresentação, mesmo que rápida, tenha ajudado aí vocês e que gerem aí insights para o dia a dia da gente. O início ao começo, a gente está tendo a oportunidade de degustar do conhecimento de vocês, para depois a gente ir mergulhar de fato em tudo que vocês podem oferecer, e aí já dentro de um programa, dentro de um projeto, onde todo mundo ganhe. Eu acho que essa é a fala que eu queria marcar, e o meu agradecimento a todos, em particular hoje ao Silvio, pela disponibilidade e desprendimento, e também pelo vasto conhecimento que está demonstrando. Muito obrigado a ele e a todos que participaram dessa live. Beleza, gente. Então, assim, fico aberto aí para... Estou tirando aqui a apresentação para a gente conversar. No caso aí da mão de obra, né, especificamente, tem aquele caso também do retorno, né, que também não está nesse cálculo, não é isso? Isso, como eu disse, quando a gente calcula o custo da mão de obra, Rodrigo, muito boa a sua pergunta, eu tenho que somar quantas horas de mão de obra eu vou precisar no retorno, na garantia. Então, eu preciso ter o controle disso. Então, olha, em média, eu gasto 5 horas por carro de garantia por ano. 10 horas, eu tenho que considerar isso no custo. Porque se eu não considerar isso no custo, eu estou achando que eu estou ganhando dinheiro e não estou. Esse dinheiro eu estou perdendo lá na frente, certo? Então, que é o que vai acontecer, né? A empresa não faz o custo corretamente da garantia e quando chega lá na frente, ou ela não consegue oferecer essa garantia, como foi prometido, ou ela consegue oferecer, mas isso ocupa a oficina e ele não ganha dinheiro. Parabéns, boa palestra, foi rica. E um ponto importante aí que você falou, a questão da mão de obra, quando aquele profissional ele atua de forma ineficiente, né? Se eu vendo 1 hora para o meu cliente, ele faz o serviço em 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, quanto eu perdi aquilo ali, né? Então, isso gera um custo considerável do meu negócio. Né? Então, são composições que têm que ser revistas, né? Apontamento, né, gente? Exatamente. O apontamento. Tá? O apontamento. E mais ainda, usar o tempário, né? É importante usar o tempário, a tabela de preço,
para poder tomar como referência. Se você não faz, não tem um tempário e não faz o apontamento, você fica muito, uma situação muito vulnerável, né? Um dado aí. Ô Neilson, só rapidinho. Na formação de preço para o pessoal das oficinas, a grande questão que se coloca são duas. Uma, o Silvio trouxe hoje de forma brilhante uma fórmula simples de cálculo, que é custo de mão de obra. Mas a segunda é implantação de tempos de reparação. E isso é uma quebra de paradigma, é uma quebra de modelo que é preciso ser feito e que eu vejo como esse trabalho da Oficina Legal que o Pedro desenvolve, algo que pode ajudar muito nesse sentido quando da implantação do programa. Né? Porque eu posso dar uma contribuição, sabe, Edilson, se você permitir? Não. Claro. Nós já estamos desenvolvendo o Sindirepa de Santa Catarina. Em Santa Catarina, junto do Sistema S, existe lá o Observatório da Indústria, e esses caras têm uma parceria com a MIT e mais duas universidades que eu não lembro agora o nome. E eles estão desenvolvendo vários, como é que chama-se, algoritmos para que seja desenvolvida uma tabela tempária que contemple o maior número possível de serviços, porque nós sabemos que varia o tempo de carro para carro, de modelo para modelo, de montadora para montadora, mas esse aí vai se achar desafio, né? Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio, essa variação de tempo de reparo do mesmo componente por modelo e por montador. Isso é um grande desafio. E muita gente nas oficinas, às vezes perde dinheiro. Vou dar um exemplo rápido aqui, a troca de um kit de embreagem. Aí o cara fala, não, a embreagem eu vou cobrar aqui, digamos aí, 4 horas para trocar o kit de embreagem. É bem verdade que 60% dos carros ele troca em 4 horas. Eu quero que ele troque de uma Hilux ou de um L200, tirando a caixa fora, tirando aquele motor. Eu não estou nem falando da linha de pesados, entendeu? E tem aqueles carros que você tem que soltar o agregado todinho, ela vai 10 horas. Então é preciso que... Pega uma Land Rover para você trocar a correia. Você tem que tirar a carroceria toda do carro, né? Exatamente. Então, nós estamos fazendo uma tabela tempária. Existem algumas no mercado, mas são todas bem falhas. E não é culpa de quem elaborou, é porque são muitas variáveis mesmo. Mas